Bom, eu me antecipei aqui fazendo a 16ª carreira. Por quê? Na minha blusinha original, eu tinha feito uma carreira diferente aqui, né? E quando eu fui tentar reproduzir, eu vi que tá um pouquinho difícil de compreender. Eu fiz essa carreirinha, né, de 2 pontos altos juntos, uma correntinha. Então, a gente se perde um pouco na contagem de pontos dessa forma. Então, eu resolvi, nesse trabalho, fazer então pontos altos ao longo de toda a volta, né? Então, para cada intervalinho de motivo, eu tenho que ter 22 pontos altos, tá? Então, o que que eu fiz? Eu vou desmanchar aqui o último pedacinho, tá? E já explico para vocês como que vocês vão proceder, ok? Olha, para iniciar a 16ª carreira, né, a gente vai terminar a 15ª com as duas correntinhas e aqui no alto, né, desse grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, quer dizer, as 3 correntinhas mais os 2 pontos altos fechados juntos, a gente faz um ponto baixíssimo, tá? Depois a gente caminha com 2 pontos baixíssimos na primeira, na segunda, na terceira correntinha, a gente sobe 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e fazemos as próximas 4 correntinhas, né, um ponto alto sobre cada um delas. Então, aqui a gente já ficou com um grupinho de 5 pontos altos. E aí, a gente vai seguindo, né, vai fazendo um ponto alto sobre cada um dos pontos altos da carreira anterior, até aqui o final. Quando chegar no final, a gente vai fazer 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas e vamos pular o grupinho de 3 pontos altos fechados juntos e mais a primeira, a segunda correntinha, iniciar o nosso grupo aqui na terceira correntinha, tá? Então, aqui nesse que eu desmanchei, né? Então, eu cheguei aqui. Nós vamos seguindo sem correntinha nenhuma nessa carreira, tá? Só pulando essas correntinhas iniciais, né, e esse ponto de base. Então, vou dar uma laçada, vou pular aqui os 3 pontos altos que eu fechei junto, tá? Vou pular a primeira correntinha, a segunda, na terceira eu vou fazer um ponto alto, depois 2, 3, tá? Procura pegar os 2 fiozinhos da correntinha para ficar mais firme, tá, gente? 4 e 5 pontos altos. Agora, eu venho sobre esse grupinho de pontos altos e dou continuidade. Então, aqui eu tenho 6, depois 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e agora 21 no espacinho de 2 correntinhas e 22 no mesmo espacinho, tá, gente? Então, eu fecho aqui a minha carreira no terceiro ponto alto e agora eu vou colocar essa marcaçãozinha para não desmanchar o ponto. A gente vai fazer a divisão de pontos para separar o que vai ser manga, parte da frente, parte das costas, tá? E dar sequência aqui a uma cavinha que eu tô chamando de cavinha raglan, até o final da cava pra gente fazer, tecer então o corpo e as mangas em separado, tá, gente? Só que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa divisão aí no computador,
tá? Já já a gente volta para a 17ª carreira. Bom, pessoal, então nós vamos fazer a seguinte distribuição. Nós temos no tamanho G, que é o tamanho que eu estou confeccionando, 16 motivos, que multiplicados por 22 pontos, né, em cada motivo, a gente tem um total de 352 pontos. Eu havia pensado inicialmente em fazer essa divisão naquele esquema tradicional que a gente usa para os raglans top-down, né? Que a gente começa dividindo a quantidade de pontos por 6 e aí separa duas partes para a frente, duas partes para as costas e uma parte para cada manga. Não deu certo, ficou muito desproporcional. Então, eu resolvi pegar a divisão a partir da quantidade de motivos, mesmo quebrando eles, porque ficou mais interessante, tá? Então, no tamanho G, a manga, eu vou contar 3 motivos e meio, tá? E multiplicando isso por 22, eu tenho um total de 77 pontos. Então, eu vou começar a minha carreira, né, que seria a 16ª carreira, a 17ª, aliás, carreira, pela manga, 77 pontos. Depois vem as costas, então eu separei 4 motivos e meio vezes 22 pontos, equivale a 99 pontos. A manga de novo, mais 3 motivos e meio, né, que dá 77 pontos. E a frente, 4 motivos e meio, que dá 99 pontos. É o que a gente vai fazer agora. Então, aproveitando, a gente já vai ver, ó, no tamanho M, se você está confeccionando o tamanho M com 15 motivos, você vai ter um total de 330 pontos. Então, a distribuição vai ficar assim. Para as mangas, a gente separa 3 motivos, então são 66 pontos para as mangas. Para as costas e para a frente, 4 motivos e meio para cada um, então dá 99 pontos para as costas e 99 para a frente. Então a sequência é: separa 66, 99, 66 e mais 99. No GG, que temos 17 motivos, dá um total de 374 pontos. Então, a gente vai separar 3 motivos e meio para as mangas, que dá 77 pontos para cada manga, 5 motivos para a frente e 5 motivos para as costas, que dá 110 pontos para cada lado, tá? Então, esse seria o tamanho GG. Embora na confecção agora, eu repensei, eu não aconselharia fazer 17 motivos para o GG. Eu manteria os 16 motivos do tamanho G e acrescentaria algumas carreiras a mais na hora de tecer até o final da cava, tá? Eu acho que dá mais certo, fica mais bonito. No tamanho P, nós temos então 14 motivos e 308 pontos. Então, a distribuição, na verdade, eu ensaiei 2 distribuições. A mais, assim, equilibrada, eu achei foi essa em que a gente coloca 3 motivos para cada manga e 4 motivos para a frente, 4 motivos para as costas. Então, seria 66 pontos na manga, 88 na frente e mais 88 nas costas, tá? Então, a gente começa sempre nessa sequência. Manga, costas, manga, frente, tá? Ou se não, a gente pode distribuir 2 motivos e meio para as mangas e 4,5 para as costas, 4,5 para a frente, tá? Então, as mangas ficariam um pouquinho mais estreitas, né? Porque às vezes a pessoa tem um braço um pouco bem mais fino, né? E quer a blusa um pouquinho mais larga no corpo. Então, dá para fazer essa distribuição também. 55 pontos para cada manga e 99 pontos para a frente e 99 para as costas, tá? Então, é isso que eu pensei. Bom, eu fiz aqui a minha divisãozinha, né, para as mangas. Então, como eu tô trabalhando o tamanho G, eu separei aqui, ó, 77 pontos para uma manga. Depois, aí eu tô juntando costas e frente aqui, tá, gente? Tá dobrado. Então, eu tenho aqui, ó, a parte da frente e das costas. E depois eu tenho a outra manga, tá?
Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar sequência ao mesmo padrão que eu fiz lá, só que eu vou tentar alongar um pouquinho mais os pontos, né? Vou fazer com ponto alto alongado, ou então alongar aqui a parte desse início, para não ficar muito, não demorar muito para o trabalho seguir, tá, gente? Você ganha um pouquinho em relação às carreiras quando trabalha com alongado. Então, eu vou subir 3 correntinhas, ó. Nesse mesmo lugar que eu tô, eu vou dar laçada, vou puxar aqui um ponto alto alongado, ó. O ponto alto alongado é aquele que se dá essa correntinha inicial, né? Essa primeira alcinha sozinha, depois você pega duas e pega as duas últimas. Na verdade, eu tô trabalhando aqui 2 pontos altos juntos, tá? Mas como é início de carreira, eu gosto de deixar os inícios de carreira sempre nessas transições, né? Entre uma parte e outra. Então, aqui vai ser uma transição entre a parte da frente ou das costas, né? Depois a gente decide o que é melhor, e uma manga, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Nesse mesmo lugar, deixa eu tirar a parte de baixo, senão a gente não vê direito. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer, ó, só que dessa vez eu não vou puxar ponto alto alongado, eu vou puxar assim mesmo. Um ponto alto puxando sem terminar, mais outro ponto alto sem terminar, porque eu vou alongar ele aqui, ó. Vou puxar 2 correntinhas, 2 argolinhas juntas, depois as outras 2 juntas. Então, ele já fica alongadinho, tá? O que eu fiz aqui? Um aumento, tá? É um Vzinho, 2 pontos no mesmo lugar, tá? O padrão dessa carreira é sempre assim, 2 pontos altos juntos e uma correntinha e pula um ponto de base. Então, vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto, que seria esse aqui. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos, fechando juntos, mas por etapa. Primeiro 2 argolinhas, depois mais 2, que ele já fica alongado. Uma correntinha, pula um de base, no próximo eu faço 2 pontos altos, fecho junto 2 argolinhas, depois fecho as outras 2. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos, mas de forma alongada, uma correntinha, pula um de base, tá? E vou fazendo assim, quando eu chegar na divisão entre a manga e a outra parte da frente ou das costas, eu volto para mostrar como que a gente vai fazer o Vzinho de aumento, tá? Eu tô chegando aqui na minha primeira divisão, aqui é o início da segunda etapa, né, de 99 pontos, que equivale a uma parte da frente ou das costas, tá? E terminando aqui a parte da manga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguindo aqui, fazendo o meu pontinho, né, 2 pontos altos juntos, alongados no final. E cheguei aqui no pontinho, ó, da divisão, tá? Que inicia a próxima parte. Nesse pontinho da divisão, eu vou fazer um ponto alto alongado, uma correntinha e outro ponto alto alongado aqui, ó, 2 pontos altos juntos, alongados, na mesma base, tá? Então, aqui vai iniciar também, vai dar continuidade aos meus aumentos de raglan, tá? Agora, vocês percebam uma coisa, isso vai acontecer com vocês também, aconteceu no meu outro trabalho. Ele tende a encolher um pouquinho, tá, gente? É normal. Por quê? Porque essas rosinhas, elas são feitas de uma forma que elas ficam meio soltas na pala, né? Então, elas não ficam exatamente retinhas, né? Elas ficam um pouquinho saltadas, elas vão se ajustando conforme você veste a peça e tudo, elas vão indo pro lugar. Então, não é defeito, não. Isso daí faz parte do processo. Depois ela vai ficar tão bonitinha quanto... Deixa eu mostrar aqui a minha manguinha, ó. Ela ficou certinha, tá, gente? E veja que aqui dá um ressaltozinho, né? Mas não é nada assim que fique defeituoso. No corpo ele fica bem assentadinho, tá, gente? Então, vamos continuar assim.
no final da carreira a gente volta para fazer a próxima até o aumento o final da cava. Bom, eu cheguei aqui ao final da minha carreira, né? E aqui eu ainda vou fazer mais um pontinho nesse último ponto, tá? Que vai ficar sem pular um ponto. E isso aconteceu em todos os cantinhos meus, não tem problema. Se acontecer com você, faz a mesma coisa. Faz o último ponto, né? Sem pular. E já faz o Vzinho no próximo ponto, tá? Nos cantinhos. Então, deixa eu terminar aqui. Vamos fazer uma correntinha e unir aqui no alto, na terceira correntinha da carreira anterior, tá? Então, eu fiz os aumentos em todos os cantinhos, olha. Sempre com Vzinho, tá? Aqui também eu não tive ponto para pular, eu iniciei exatamente onde estava a marcação. Neste outro ponto também, tá? Iniciei exatamente onde está a marcação, eu fiz o meu Vzinho. E isso dá um equilíbrio na peça, porque em todos os cantos aconteceu a mesma questão, né? Não teve um ponto para pular. E aqui, então, eu fiquei sem pular o último ponto, tá? O que a gente vai fazer agora? Essa próxima carreira é uma carreira só de pontos altos. E eu vou trabalhar com ponto alto alongado para dar um pouco mais de... Como eu tô trabalhando com um fio muito fino, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, pode fazer ponto alto normal, tá? Eu vou entrar aqui no meio do Vzinho, então eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse intervalinho da correntinha do meio do Vzinho. Vou subir 3 pontos, né? 3 correntinhas, aliás, que equivale a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto, no meu caso, um ponto alto alongado, aqui dentro do Vzinho, tá? E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto, inclusive a correntinha, aqui na minha sequência. Então, o motivo, o ponto fantasia, ele é feito assim, tá? Uma carreira só de ponto alto, que aliás eu esqueci de fazer o ponto alto alongado, né? Tô fazendo o ponto alto comum. Deixa eu voltar, vou fazer o ponto alto alongado. É a falta da prática. A gente se habitua a fazer uma versão do ponto e quando precisa mudar, a gente demora um pouquinho, né? Mas consegue se adaptar, não tem problema com isso não, tá? Então, a gente vai fazendo assim, toda a volta. Nos Vzinhos, que são os cantinhos do aumento, a gente faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e segue fazendo um ponto para cada ponto de base, tá? Eu vou fazer, depois eu dou uma explicaçãozinha até que ponto a gente vai fazer para separar corpo de manga, né? Até o fim da cava. Bom, pessoal, aqui aquela dica esperta para a gente saber até que altura vai a nossa cava, né? Onde que a gente tem que parar para fazer a divisão entre corpo e mangas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nos meus marcadores, aqui é onde tá crescendo o raglan, tá? Desse lado e desse outro lado, tá? Então, eu peguei uma camiseta tamanho G, uma camiseta que eu uso normalmente, encaixei direitinho aqui ombros, né? Os ombros e o decote, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quanto que falta para vir até a cava, tá? Então, com uma fita métrica, a gente vai ver primeiro do decote, né? Mas do decote da minha peça, né? Do meu trabalho, que é um decote arredondado, ele é diferente do decote da camiseta. Daqui até o finalzinho da cava, eu tenho 22 centímetros e meio aqui no meu caso, tá? Então, na verdade, vai faltar aqui ainda para mim 6 centímetros, cerca de 6 centímetros
né, que eu devo tecer até fazer a separação da cava. Às vezes com um pouquinho menos, tá, gente? Por quê? Porque o crochê cede, né, mais do que a camiseta. Então, aqui eu tenho feito uma, duas, três carreiras, que equivale aproximadamente a 3 centímetros. Então, eu sei que eu vou fazer aqui mais 6 carreiras, mas quando eu chegar na quinta carreira, eu vou medir novamente no meu corpo para ver se tá bom, tá? Então, a dica esperta é essa. E eu já chequei também que a largura, né, da blusa também tá ficando boa, né? Não vai ficar uma blusa muito justa nem muito largona. A manga também tá adequada, tá? Então, essa dica de usar uma camiseta como base para você ver se o tamanho da peça que você tá tecendo tá ficando adequada, quantas carreiras precisa fazer mais até chegar na cava, né? É uma dica super esperta, né? E muito útil para você. Bom, pessoal, eu voltei só para lembrar vocês que a gente vai seguir um padrão alternando essas duas carreiras, tá? Então, eu fiz essa última carreira com pontos altos, né? Seguidos, sem intervalo e sem correntinha. Agora, eu vou iniciar aquela carreira que a gente faz dois pontos altos juntos, uma correntinha, pula um ponto na base, dois pontos altos juntos, tá? E depois novamente a carreira de pontos altos. E a gente vai seguir no trabalho assim até o final, inclusive no corpo e nas mangas. Bom, eu cheguei na altura de separar mangas e corpo, né? Já deu a altura da minha cava. E para ajudar, eu já coloquei marcadores aqui nos limites entre a manga e o corpo, né? Nos dois lados, tá? Então, aqui eu tenho o meu início de carreira, eu já tenho a agulha aqui posicionada para dar continuidade. E tenho aqui esse prendedor, tá? Do outro lado, eu tenho dois marcadores. Então, o que que eu vou fazer? Eu, no caso aqui, parei, a última carreira que eu fiz foi a carreira de pontos altos. Eu vou continuar esse padrão até o final da blusa, tá? Até fazer os acabamentos de barra nas mangas e no corpo. A minha próxima carreira, então, seria essa de dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha e dois pontos altos fechados juntos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, nesse Vzinho, eu vou fazer 3 correntinhas, vou dar a laçada, opa, eu fiz duas só, vou dar a laçada, e para juntar, para facilitar, eu vou concluir o meu ponto alto fechado junto aqui no outro lado, no outro Vzinho, tá? Para não dobrar, para não correr o risco de enrolar, envergar, eu dobro a minha manga, tá? E venho aqui pelo lado direito e faço meu ponto alto e fecho os dois juntos. Então, aqui eu tenho já a união da manga. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E daqui, então, eu sigo trabalhando da mesma forma. Então, faço uma correntinha, pulo um ponto da base, deixa eu tirar o marcador que fica mais fácil para localizar. Pulo um ponto da base e faço meus dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha, pulo um ponto da base e continuo fazendo os dois pontos altos fechados juntos, tá? Então, eu vou seguindo assim até o final da carreira. Quando chegar aqui do outro lado, no outro Vzinho, tá? Então, eu vou estar vindo, ó, por esse lado, tá? Aí, eu vou chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, metade de um ponto alto duplo nesse lado, metade do ponto alto duplo aqui nesse outro lado. Aí, eu prendo os dois juntos e já fica a união, tá? Se por acaso você parou na carreira de pontos altos, é a mesma coisa, tá, gente? Eu tô desmanchando aqui para tentar, para simular, no caso,
quem terminou, quem parou, deu o comprimento da cava na carreira de pontos altos. Você vai fazer aqui também 3 pontos altos, vai puxar a manga, dobrar ela, vai até o próximo Vzinho, e dentro aqui do Vzinho, você faz um ponto alto normal, tá? Não tem necessidade de ser um ponto alto fechado junto. E segue a carreira de pontos altos. Da mesma forma, emenda a outra manga, tá? Tem uma dica para dar, porque agora, o que a gente vai fazer? Eu vou seguir a parte do corpo até a barra. Na outra blusinha que eu fiz tudo pelo lado direito, tanto uma carreira quanto outra, no final ficou um pouquinho enviesado. Então, agora eu vou estar mudando, eu vou alterar o rumo dessa carreira aqui de 2 pontos altos terminados juntos e mais uma correntinha, eu vou fazer ela pelo avesso, porque aí a gente passa a equilibrar as carreiras e a peça não fica em viés, ela fica retinha, tá? Então, eu juntei aqui, essa primeira carreira, eu ainda vou fazer pelo lado direito. A próxima carreira, que é de pontos altos, eu também vou fazer pelo lado direito. Já a terceira carreira, que é só de pontos, 2 pontos altos terminados juntos e uma correntinha, eu vou fazer ela pelo avesso, tá? Para equilibrar. Eu vou fazer um pedacinho, aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Bom, aqui eu tenho já a minha peça com uma parte do corpo já tecida. Estou fazendo carreiras de ida e volta para não enviesar o ponto. Não tenho um número fixo de carreiras para fazer, para dar o comprimento, né? Vocês vão medir daqui do topo até onde vocês querem que chegue a blusa e vão deixar 4 centímetros, que nós vamos fazer uma barrinha depois de 4 centímetros, tá? Então, antes de dar o comprimento desejado, deixa 4 centímetros para nós fazermos as barrinhas. Aqui na lateral, a emenda da cava ficou perfeita, tá? A emenda do ponto também está bem camuflada, né? A gente tem que ter cuidado para não ter aumentos de pontos aqui no final, né? E no mais, vão seguindo a peça, eu volto para a gente fazer o acabamento da barra. Cheguei aqui no comprimento desejado para eu fazer a minha barrinha, o acabamento da barra. Eu estou com 55 centímetros de altura, vou fazer uns 4 centímetros de barra, que vai chegar a 64, 65 centímetros. Isso pro tamanho G, tá? Até o momento eu gastei quase um novelo só, né, dessa Pinguim New, então rende bastante. E na última carreira, né, eu parei então na carreira de pontos altos. Fica mais fácil para fazer essa barrinha do jeito que eu vou fazer, tendo essa carreirinha de pontos altos, tá? Como que a gente vai fazer? Então, terminei aqui a última carreira, né? Emendei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale a um ponto alto. Aqui eu vou subir 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer uma correntinha para virar e logo na segunda correntinha eu já vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha, gente, uma dica, é importante a gente contar os 10 pontos, toda a carreira que a gente fizer, porque nós podemos esquecer de um ponto ou fazer um ponto a mais, isso vai dando diferença na barrinha, tá? Então, se eu iniciei aqui nesse primeiro ponto, no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá?
Agora, para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e vou virar meu trabalho. Daqui eu vou seguir no próximo ponto baixo, fazendo um ponto baixo na alcinha de trás. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, enrolou aqui, deixa eu virar, 5, 6, 7, e tá difícil aqui, 8, 9 e 10. Aqui no finalzinho tá um pouquinho mais difícil, mas tranquilo, tá? Agora, uma correntinha para virar, viro o trabalho. Já no primeiro ponto baixo, eu faço na alcinha de trás um outro ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo na alcinha de trás até o final, tá? Então, eu tô no terceiro, aqui vai o quarto, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, contar é importante porque às vezes a gente acaba pegando um pontinho a mais aqui nesse final ou no início, tá? Então, eu saí desse ponto alto, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. Viro o trabalho e faço um ponto baixo para cada um dos pontos de base, sempre na alcinha de trás. Então, aqui eu já estou com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. No primeiro ponto, eu faço na alcinha de trás um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Comecinho um pouquinho difícil, assim, né? A gente não se ajeita direito, mas fazendo um pouquinho mais, a gente já pega ritmo e prática, tá? Então, cheguei aqui no final da carreira com 10 pontos baixos, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e já faço no ponto alto seguinte para subir a carreira, tá? Então, a barrinha, ela é feita assim, toda nesse sentido, perpendicular ao trabalho, tá? É importante vocês prestarem atenção, né? A gente vai deixar sempre uma correntinha aqui para virar, porque depois ela vai formar uma pontinha mais bem acabada. Então, fica mais bonitinho o seu trabalho. Vamos fazendo assim a toda volta do trabalho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa emenda, tá? Eu cheguei aqui na última carreira, olha que bonitinho que tá ficando, né? Já fiz em toda a borda. Agora, sobrou aqui para mim um ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto alto. E agora, eu vou virar o meu trabalho para fazer a emenda, a união, tá? Como eu vou fazer? Fazer uma correntinha para dar altura. Eu vou aqui encaixar minha agulha nesse primeiro pontinho aqui, nessa primeira correntinha do início, tá? Vou pegar o meu primeiro pontinho aqui, ponto baixo, primeiro é esse aqui, o primeiro pela alcinha de trás, vou puxar uma alcinha e agora eu puxo todas as alcinhas da minha agulha, tá?
No próximo, eu encaixo na correntinha seguinte, venho aqui na alcinha de trás, puxo a laçada. Então, vou ficar com 3 laçadinhas aqui na agulha, vou puxar a laçada e terminar todas juntas, tá? Isso para quem terminou a carreira aqui nessa junção, tá? Na parte interna da barrinha. Então, na próxima correntinha, eu insiro a agulha na argolinha de trás do próximo ponto, puxo uma laçada, fico com 3 laçadas e puxo uma laçada sobre todas elas. Vou fazendo assim até acabar. Quando eu chegar no final, eu simplesmente arremato o ponto, tá? Ó, puxa a laçadinha, puxa as 3, insere na correntinha, insere na laçadinha de trás, puxa a laçadinha, puxa as 3, insere na correntinha, pega a laçadinha de trás, puxa a laçada, puxa as 3, insere na penúltima correntinha, pega o penúltimo ponto, laçadinha de trás, puxa a laçada pelas 3, insere na última correntinha, no último pontinho, puxa a laçada, puxa pelas 3. Aí, você pode arrematar o fio, olha como fica bonitinho, né? Fica praticamente invisível essa emenda, tá? Agora, eu vou desmanchar e a gente vai fazer, porque às vezes, para muita gente, não vai terminar nessa carreira, a última carreira na parte interna, vai terminar na parte externa. Então, como que a gente vai fazer na parte externa? Deixa eu desmanchar aqui uma carreirinha, tá? Então, eu terminei aqui no último pontinho da penúltima carreira. Deixa eu virar e acertar o pontinho. Faço uma correntinha, viro o trabalho, vou juntar as duas partes aqui, tá? Peraí, uma com a outra, ó. Deixar pertinho. Faço o primeiro ponto baixo sem fechar. O primeiro ponto baixo sem fechar. Vou aqui na última correntinha, ou primeira, né, que a gente tá seguindo dali pra cá, puxo uma laçada, ficam 3 na agulha. Só que aqui, ao invés de eu puxar mais uma laçada para terminar, essa laçada que eu puxei, eu já arremato as 2 que ficaram na agulha, tá? Vou para o próximo ponto, alcinha de trás, puxo uma laçada. Pego a próxima correntinha, puxo a laçadinha e já puxo para arrematar as 2 laçadinhas da minha agulha, tá? Então, pego o pontinho de trás, puxo a laçada, vou para a próxima correntinha, puxo uma laçada através dela e já puxo através dos 2 outros pontinhos. Vou na laçada de trás, puxo uma laçada, vou. Aí a gente tem que ficar atento qual é a próxima correntinha. É essa aqui. Então, puxo uma laçada e puxo através das 2 alcinhas da agulha. Então, no próximo pontinho, puxo a laçada, soltou a laçada. Puxo a laçada, vou na correntinha, puxo a laçada e puxo através da agulha, tá? Percebe que ele vai fazendo o desenho do ponto, tá? Cuidado para você não esquecer de arrematar ou arrematar a laçada a mais. Tem que fazer um pouquinho devagar e com atenção, tá? Então, ele vai terminando também assim, fica bonitinho o arremate, quase que invisível, tá? Chegando aqui no finalzinho, é só arrematar a linha, tá? Eu vou terminar o meu aqui. Na verdade, eu vou ter que refazer essa carreira, tá? Agora, olha, tem o seguinte, eu tô trabalhando com uma linha bem fininha, então eu queria um acabamento mais delicado, por isso eu escolhi esse tipo de acabamento.
Mas esse tipo de acabamento não é obrigatório. Se você não gosta de fazer, porque ele é um pouquinho demorado, é um pouquinho trabalhoso, você pode fazer o acabamento com pontos baixos, várias carreiras de ponto baixo, né? Até dar uma largura suficiente. É só ir fazendo um ponto baixo sobre ponto baixo, né? Se quiser arrematar no final com uma carreirinha de ponto caranguejo, fica bonito. Ou se não, fazer como eu fiz na minha outra blusa, tá? Aqui eu fiz um arremate com pontinho parafuso, tá vendo? Eu aproveitei a carreirinha de ponto alto, eu fiz um pegando por cima, pela frente, outro por trás, né? Tô chamando de ponto parafuso esse pontinho. Você pega em relevo pela frente e pega em relevo por trás, tá? Alternando um e um. Pode ser feito também alternando 2 pontos pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, 1 por trás, do jeito que quiser, tá? O arremate, cada um escolhe. Eu só não escolheria aqui para esse modelinho um bico, porque eu acho que o bico não ia combinar. Mas aí também é uma questão de gosto, né? Do ponto que você escolheu para fazer essa parte do corpo. Então, cada um vai fazendo de acordo com a sua criatividade. A gente não precisa seguir rigidamente um passo a passo, uma receita. O interessante é a gente desenvolver a o nosso próprio modelo, tá? Nosso próprio, nossa peça, tá? É assim que o designer de crochê atua. Pega um modelo básico, uma receita básica e transforma, tá? Então, vamos para a manga. Bom, agora a gente vai fazer o acabamento da manga, tá? Eu não vou fazer uma manga muito comprida, eu vou fazer só mais 2 carreiras de ponto fantasia e já vou fazer uma barrinha de acabamento. Mas você, se quiser fazer uma manga 3/4, um pouquinho, uma manga curta um pouquinho mais comprida, ou até uma manga longa, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma diminuição de cada lado a cada 4 carreiras, tá? Então, faz 3 carreiras sem diminuição e na 4ª carreira diminui. Eu vou mostrar como que faz a diminuição na 2ª carreira que eu fizer aqui, tá? E para emendar o fio, a gente vai vir aqui, no final a gente tem o Vzinho de um lado e o Vzinho do outro lado. Nós vamos pegar o último ponto alto desse lado aqui e o primeiro ponto alto desse lado aqui, que são os 2 do Vzinho, ó. Eu peguei junto, eu vou emendar meu fio aqui, tá? E vou fazer já 3 correntinhas, 1, 2, 3, tá? Depois esse fiozinho que sobra a gente arremata. E como eu parei na carreira de pontos altos, essa próxima carreira então é de 2 pontos altos fechados juntos. Então, primeiro eu subo aqui, faço uma correntinha, pulo um ponto da base, no próximo, deixa eu tirar esse fio que eu quero arrematar de outro jeito, faço 2 pontos altos, fecho 2 juntos e fecho as 2 últimas laçadas juntas. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 2 pontos altos fechados juntos, tá? Uma correntinha, pula um ponto, 2 pontos altos fechados juntos. Eu vou dar a volta toda, no finalzinho eu mostro eu volto para mostrar para vocês como fazer essa diminuição nessa carreirinha próxima aqui, que fica mais fácil da gente entender, tá? Cheguei no final, fiz uma correntinha, vou fechar aqui no alto dos 2 pontos altos fechados juntos. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos, tá? E já vou aproveitar para mostrar para vocês como a gente faz a diminuição. Quem for fazer manga 3/4, manga longa, ou mesmo uma manguinha curta um pouco mais comprida, é bom usar essa redução, porque senão vai chegar no punho muito largo, tá? Então, nós vamos subir 3 correntinhas. Aqui, nessa correntinha de intervalo, eu vou fazer um ponto alto sem terminar de fechar, tá?
E vou fazer mais um ponto alto aqui sobre os dois pontos altos fechados juntos, também sem fechar. Fecho duas argolinhas e fecho as últimas duas argolinhas. Então, aqui eu tenho já a primeira diminuição. A gente vai fazer uma diminuição desse lado e uma diminuição deste outro lado. E vou seguindo fazendo os meus pontos altos sobre cada um, né, sobre a correntinha e cada um do grupinho de dois pontos altos fechados juntos até o final da carreira. No final da carreira eu retorno para explicar como que a gente faz a diminuição do outro lado. Bom, aqui chegando no finalzinho da carreira, então vou fazer uma diminuição. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto sem fechar e na correntinha aqui no espacinho de correntinha, outro ponto alto sem fechar, fecho os dois juntos e fecho junto. E venho aqui na terceira correntinha do início da carreira e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, gente, se vocês forem fazer uma manguinha um pouquinho mais comprida, uma manguinha 3/4 ou manga comprida mesmo, é preciso fazer essas reduções se você quiser uma manga justa. Óbvio que se você quiser uma manga mais bufante, né, você deixa reto e no final você ajusta no punho. Mas para fazer uma manga mais ajustada, o correto é, vocês vão fazer uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos altos fechados juntos e uma correntinha alternados, né? Então, a cada 4 carreiras, façam uma diminuição. E procurem contar a diminuição na primeira carreira como se fosse a de pontos altos, tá? Então, você vai contar a de pontos altos como carreira 1, a de pontos altos fechados juntos, carreira 2, né? Por quê? Porque iniciando a contagem, né, para diminuição dos pontos altos como carreira 1, vocês sempre vão ter a diminuição feita na carreira de pontos altos, tá? Que é mais fácil do que nessa carreirinha que você fecha dois pontos altos juntos. Dá para fazer aqui? Dá. É só eliminar a correntinha, tá? Depois a gente tem que lembrar que a correntinha foi eliminada e a gente segue a carreira de pontos altos também, tá? Aqui no meu caso, eu não vou fazer manga mais comprida, minha manga é curtinha. Então, aqui eu já vou iniciar meu acabamento do mesmo jeito que eu fiz na barra. Se por acaso você fez um acabamento com carreiras circulares de ponto baixo, você vai fazer a mesma coisa. Ou se fez aquele acabamento de pontos altos, parafuso, que pega um por trás e o outro pela frente, aqui você faz também a mesma coisa. Eu vou fazer igualzinho eu fiz na barra, tá? Eu vou fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, tá? Se quiser fazer um pouquinho menor, pode fazer com 8, 7, tá? É a gosto de cada um. Eu quero igualzinho a barra, no meu caso. Então, vou fazer uma correntinha para virar, um ponto alto sobre cada correntinha. E não esquece aquela dica de ir contando para não esquecer de fazer nenhum ponto alto e não ficar com a barrinha torta. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, tá? Eu acho que eu falei ponto alto aí atrás, mas nesse caso aqui são só pontos baixos. Eu venho aqui no próximo ponto, e faço um ponto baixíssimo, tá? No próximo ponto eu faço mais um ponto baixíssimo para virar o meu trabalho e vou trabalhar sobre a alcinha de trás também contando 1, 2, sempre ponto baixo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço uma correntinha para virar, viro o trabalho e continuo fazendo um ponto baixo na alcinha de trás
do meu ponto da carreira anterior, né? Até o final. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não tem segredo, porque é igualzinho o que eu ensinei a fazer na barra, tá? Então, no próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo e subo para a próxima carreira com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Eu vou fazendo assim até o final. Faz a emenda igualzinho como eu fiz na barra, né? Aquela emenda que fica quase invisível, arremata, faz a outra manga e na sequência a gente retorna para mostrar o acabamento do decote. Terminadas as mangas, vamos para o acabamento do decote. Eu vou amarrar o fio aqui no alto do ombro, tá? Eu vou fazer aquele nozinho na agulha, né? Aquele ezinho e um nó, a laçada na agulha. Vou introduzir a agulha entre dois pontos altos, tá, gente? Ó, nós vamos introduzir não na correntinha, mas entre os pontos para ficar mais firme. E vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Vamos fazer uma carreira de pontos baixos a toda volta, sempre entre os pontos baixos, aliás, os pontos altos da carreira inicial. E vamos aproveitar para esconder esse fiozinho, tá? No final, vamos até o final da carreira e eu volto para a gente fazer a segunda carreira. Cheguei ao final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto caranguejo. Para quem não sabe, o ponto caranguejo é aquele que a gente caminha no sentido contrário, né? Caminha para trás, tá? Fazendo pontos baixos, só que introduzindo a agulha da esquerda para a direita, para quem é destro, ou da direita para a esquerda para quem é canhoto, tá? Então, a gente vai voltar para trás. Eu não vou fazer nenhuma correntinha para subir, eu já vou introduzir direto a minha agulha no primeiro ponto baixo, puxar a laçada e fechar. Introduzo no ponto baixo seguinte, puxo a laçada e fecho. E vou fazendo esse mesmo procedimento, tá? Na carreira toda. Então, introduzo a agulha, puxo a laçada e fecho. Então, vê que ele vai ficando um acabamento assim, enroladinho, torcidinho, tá? Essa é a nossa última carreira, da blusa toda, inclusive. Eu vou terminar a carreira e já volto para finalizar e mostrar a peça pronta. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz o último ponto e agora eu vou fazer um arremate diferente. Eu vou cortar o fio. Puxo o fio e com uma agulha de tapeçaria, eu vou introduzir o fio nessa agulha. E a gente vai fazer essa voltinha aqui por dentro, ó. Terminei aqui tá o outro ponto, nós vamos pegar aqui por dentro, onde a gente iniciou o outro ponto, né, o primeiro ponto, tá? Vamos puxar a linha, vamos introduzir aqui na cabecinha do nosso ponto, por baixo, de baixo para cima, tá? Puxa. Bem? Voltamos aqui por trás, no mesmo lugar que a gente inseriu a agulha. E agora, a gente vem aqui no avesso, pega qualquer pontinho aqui da base, dá um nozinho, tá? E vamos sumir o nosso fio aqui pelo meio, com a própria agulha. Vamos numa direção. Depois a gente volta pegando um pontinho para prender a linha. Esse acabamento a gente pode fazer em todas as partes, tá, gente? No finalzinho das outras carreiras, né? Todas elas a gente pode acabar assim, tá? Introduzimos o fio, cortamos a sobra
e pronto, tá? Tá feito um arremate, assim, bem mais discreto, tá? E bem firme, tá bom? Então, é isso, gente. Encerramos aqui a nossa confecção da blusa. Eu cronometrei, levamos cerca de 17 horas para concluir, tá? Então, não é um trabalho assim tão rápido, não, tá, gente? Então, vocês têm que levar em consideração o tempo de confecção, inclusive para colocar preço na peça, tá? Então, até o próximo trabalho.